fazer funcionar, amém? Glória a Deus, porque fé funciona, e o título da nossa mensagem hoje é Se Mova. Se mova. E eu quero inspirar você a se mover nessa manhã, dizendo a você que fé realmente funciona. Aquilo que nós pregamos aqui, aquilo que nós ouvimos, funciona. Funciona de verdade. E não importa o dia que você está vivendo, ou o dia que você vai viver amanhã, ou no decorrer da semana, ou não importa o que aconteça, dando certo ou dando errado, nós precisamos ter uma certeza: o nosso Deus é bom e galardoador, o nosso Deus é fiel. Funcionando ou não funcionando, nós precisamos nos mover em fé. E a fé não é aquilo que nós estamos vivendo, a fé é aquilo que nós cremos em viver. A fé não é aquilo que você está enxergando, o que você está vivendo hoje. A fé é uma convicção, um firme fundamento na palavra de Deus, daquilo que Deus diz ao seu respeito, daquilo que Deus diz que você é. É uma convicção que se manifesta antes de acontecer. Você se move em fé, não por vista, não por aquilo que você está vendo ou vivendo, mas por aquilo que você crê através da palavra de Deus, tendo uma certeza e uma convicção que fé funciona. Eu abri um espaço lá, uma lavagem, e eu coloquei lá, né, o nosso logo, e botei lá: fé funciona, porque funciona. Muitas vezes eu estava ali a almoçar e saía do restaurante, olhava para aquele lugar e dizia: obrigado, Pai, porque ali vai ser mais uma extensão da oficina, ali vai ser mais uma extensão, nós precisamos de um espaço. Obrigado, Senhor, por aquele espaço. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas, aquela pessoa que está ali, Senhor, e leva ela, conduz ela para algum lugar, Pai, mas aquele espaço é nosso. Nós tomamos posse em nome de Jesus, e estamos lá hoje. Eu botei fé funciona, e eu botei uma tartaruga num poste lá. As pessoas não sabem o que significa, e a tartaruga não está exatamente do jeito que ela deveria estar, assim, da imagem, mas aquela tartaruga não é uma mensagem para os outros, mas é uma mensagem para mim, para mim não esquecer quem me colocou ali naquele lugar, para mim não esquecer que eu não cheguei em algum lugar que hoje, né, pode ser alto para mim, para onde eu estava, mas para outras pessoas talvez não signifique muito, mas para mim significa um avanço, uma conquista. Mas embora eu tenha avançado e conquistado algumas coisas, eu não posso esquecer de quem me colocou ali naquele lugar. E aquela mensagem não é uma mensagem para os outros, mas é para mim, para que eu não venha me esquecer de onde eu estava e onde Deus tem me conduzido a cada dia, a cada passo do caminho. Então, nós precisamos lembrar que fé funciona, e que se nós não nos movermos em fé, não vai acontecer nada. E para nós exemplificarmos isso, nós podemos ver o exemplo do próprio Deus se movendo. Lá em Gênesis 1, e eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis, lá no capítulo 1. Hoje nós vamos folhear um pouco a Bíblia. Então, esquenta aí, prepara o seu dedo, prepara a sua Bíblia aí no celular ou a Bíblia física, e se prepara para achar alguns versículos aí, né, na sua Bíblia hoje. Saiba que não é pecado você ir lá nas primeiras páginas e olhar o índice para saber exatamente a página do capítulo ali que você vai procurar. Então não é pecado você abrir o índice e olhar. Você pode e deve abrir para ir diretamente ao ponto, mas já se prepare para você folhear sua Bíblia hoje, amém? Glória a Deus. Gênesis 1, versículos 1 e 2 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. O Espírito de Deus fazia o quê? Se movia.
o Espírito de Deus se movia. Se nós vermos no decorrer da história bíblica, você vai ver Deus se movendo, Deus fazendo muitas coisas, Jesus mesmo se movendo e fazendo muitas coisas. Deus, ele se move. Deus, ele deseja que nós também nos movamos. E além de se mover, Deus, ele se move e se inclina para te ver. Deus, ele se move e se inclina para te olhar. Mas tem outros que as pessoas, né, não você, precisam mover ou carregar. Nós cantamos aqui a respeito de Jesus. Nós cantamos aqui a respeito de Deus. O nosso Deus se move, ele se movimenta, ele se move. Mas existem alguns deuses por aí que você precisa mover ele se você quer que ele se mova. Existem algumas situações que as pessoas precisam mover o Deus deles, porque o Deus deles não se move. Mas nós cremos num Deus que se move, e não que somente se move, mas se inclina para te contemplar, para olhar para você. E o Salmo 113, abre lá, Salmo 113, a partir do versículo 5, que fala sobre isso. O Salmo vai dar mais ou menos no meio lá da sua Bíblia. Diz o seguinte, a partir do versículo 5 do Salmo 113: quem é como o Senhor nosso Deus? Quem? Me diga. Quem é como o Senhor nosso Deus? Quem? Ninguém. Ele diz assim, que reina em seu trono nas alturas. Imagina Deus reinando em seu trono nas alturas. E aí no 6 ele diz, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Olha bem, Deus se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Sabe o que significa isso? Que Deus se inclina para ver o que você e eu estamos fazendo. Deus se inclina para te ver, para nos ver. Ele está lá no seu alto e sublime trono, mas se inclina para te olhar. E sabe por quê que nós temos a certeza que está falando de você? Porque o texto segue e diz o seguinte: ele olha lá as pessoas passando por suas dificuldades, por seus desafios, por seus fracassos, por suas situações. Ele está se inclinando e vendo tudo que está acontecendo. Ele não está olhando para as árvores, ele está olhando para você. Para você. E a prova é que o 7 diz assim, versículo 7: ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Sabe aquela ideia que você tem que ser pobre e miserável? É só um sofisma. Sabe o que é um sofisma? Uma meia verdade. É uma mentira disfarçada de verdade. A falsa humildade, a religiosidade. Porque o desejo de Deus é levantar você do pó e tirar você do lixo. Você já saiu desse lugar, amém? Mas ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Então ele se inclina para olhar para as pessoas, para você. E o desejo, ele olha para você e para nós, para as pessoas, com a intenção de fazer isso, levantar do pó e erguer do lixo. Essa é a intenção de Deus. E no 8 ele segue dizendo, está aí na sua Bíblia, não é eu que estou dizendo, leia aí a sua Bíblia. Para fazê-los assentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Por isso que ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele te faz assentar entre os príncipes do seu povo. Nos tira do lixo, da pobreza, e nos coloca num lugar de nobreza. De nobreza. A Bíblia diz, 1 Coríntios 8, 9, ou acho que é 2 Coríntios 8, 9, que
Nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo pobre, sendo rico, se fez pobre, para que através dele nós enriquecêssemos. Nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 9 do Salmo 113, ele diz ainda o seguinte: dá um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Olha o desejo de Deus. Quando ele se inclina para contemplar a terra, ele está olhando para você, e ele olha para você com essa intenção de levantar você na sua necessidade, no seu desafio, na sua frustração, na sua tristeza, na sua angústia, na sua dor. Essa é a intenção de Deus, tornar você uma pessoa alegre, feliz. Aqui está falando de uma mãe estéril, mas quantas áreas estéreis da nossa vida, seja você mãe ou pai, homem ou mulher, quantas áreas infrutíferas da nossa vida, Deus quer transformar e tornar frutíferas, te levantar, te restaurar, te fazer rei, te fazer príncipe, amém? Te fazer reinar em vida, é o que a Bíblia diz. Esse é o desejo de Deus, que nós vemos a reinar em vida, não é reinar. As pessoas acham que, muitas vezes, a religião diz que tudo é para a eternidade. Sabe por quê? Eu aprendi isso, eu vi isso, eu vivi isso. As pessoas deixam tudo para o céu, jogam tudo para a eternidade, elas jogam a culpa em Deus dos seus fracassos, para não terem que vencer os desafios, se levantar em fé, arregaçar as mangas, dizer que a culpa do fracasso é nossa e tomar uma atitude que transforme a nossa vida, porque Deus já fez aquilo que Ele deveria ter feito. Em Deus nós já temos o sim e o amém. Jesus já veio, já nos transformou a nossa derrota em vitória, já nos tirou desse lugar de pobreza e de miséria. Agora cabe a nós ocuparmos esse lugar, através de uma inspiração divina. Mas a religião, ela transfere a culpa em Deus, e diz que é só na eternidade. Na eternidade nós não precisamos de nada, não precisamos crer, porque lá não precisa fé, lá já existe. Precisa fé é aqui na terra. E se nós lermos o Salmo 103, 103, você pode ler em casa, nós cremos no pacote, cremos na salvação, no perdão de pecados. Quando nós entramos na igreja com o coração todo arrebentado, buscando uma resposta para a nossa vida, nós cremos que Deus tem essa resposta. Nós cremos no perdão de Deus para nós. Mas junto com o perdão, existe um pacote completo de vida abundante, de prosperidade, de riqueza, de cura. E você vai ver isso lá no Salmo 103, leia em casa, anota aí. Mas Deus, Ele se inclina e se move. Deus, Ele se move. E talvez algumas pessoas aqui hoje vão conhecer uma parte das Escrituras que ainda não conhecem. E grava outro texto aí para você olhar. Êxodo 20. Êxodo 20. Se eu dissesse aqui e perguntasse, quem sabe os 10 mandamentos? Né? Talvez todos levantariam as mãos, né? Quem conhece, já ouviu falar nos 10 mandamentos? Né? Talvez todos levantassem a mão. E aí, se eu perguntasse, diga um. Aí talvez alguém diria, rapidamente, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Mas vai lá e vê. Vai lá e vê o que está escrito nos 10 mandamentos. Vai lá e dá uma olhadinha, Êxodo capítulo 20. Curiosidade para você. Vai lá e vê o que está escrito a respeito dos 10 mandamentos, da lei. Êxodo capítulo 20, talvez vai ser surpresa para muitos.
Amém? Fica aí a dica, você vai lá depois olhar. Mas Isaías 40, a partir do 18 até o 20, abre aí na sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Seja um bereano que confere aquilo que nós estamos falando aqui. Isaías 40 diz o seguinte: a quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? A quem, pois, farei semelhante a Deus? Quem é parecido, semelhante ao Senhor? Com quem podemos comparar ao Senhor? E aí ele fala o seguinte, no 19: o artífice, o artista, aquele que produz, né, imagem e escultura, grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, que não pode botar ouro, que não pode botar prata, escolhe uma madeira que não se corrompe, uma madeira de lei. Busca um artífice, né? O artífice sábio busca para gravar uma imagem, para esculpir, que não pode se mover. Você entendeu aqui? O rico, ele contrata uma pessoa, pede para ele produzir uma imagem, revestir ela de ouro e prata. O pobre, ele busca uma madeira nobre, uma madeira de lei, busca um artífice, pede para ele fazer uma imagem, mas essa imagem não pode se mover. Não pode se mover. E se você ler esse capítulo aqui, você vai ver que ele vai dizer assim: olha, o ser humano, Deus ele faz com que as plantas nasçam, né? Vou parafrasear aqui. Faz com que as árvores cresçam, com que as plantas nasçam. Vem a chuva, faz com que dê crescimento em tudo. O homem vai lá com o machado, corta uma árvore. Ele pega essa árvore, leva para sua casa, corta uma lenha, faz um fogo, aquece-se, se esquenta, faz comida. Com a mesma lenha ele faz um Deus e se prostra diante dela. Salmo 115 diz o seguinte, Salmo 115, abre ali na sua Bíblia, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. É uma verdade, tem um corinho, né? Quem conhece esse corinho, levanta a mão. Leia a Bíblia. Outro dia eu cantei aqui, me convidaram até para cantar fora da igreja, pastor. Vários convites. Brincadeira. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Sabe que eu ouvi uma palavra outro dia, apóstolo Sérgio Pessoa, e é uma verdade também. Quando a gente se converte, tem um outro pregador que fala assim: quando nós nos convertemos, Deus está num nível raso, a gente tem fácil acesso, nível raso, né? Deus está rasinho assim. Quando a gente se converte, Deus está raso assim, acessível, num nível raso. E o apóstolo Sérgio Pessoa disse assim: quando a gente se converte é como um bebê, nasceu de novo. Um bebê chora, a mãe vai lá, leite. Chora, muda. Chora, pega. Chora, bota roupa. Chora, dá um negócio. Chora, bota chupeta, né? Bebê. Começa a crescer, chora, para de chorar, vai lá e pega. Quando a gente se converte, Deus está no nível raso, fácil, né? Mas a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e o desejo de Deus é que a gente se desenvolva. Ele nos exorta através da palavra, Ele nos exorta através de instruções divinas para o nosso crescimento. E se a gente ler a Bíblia e fizer a oração, a gente cresce. E para isso a gente tem que mergulhar mais fundo, tem que se expor, deixar de ser criança bardosa e levantar, pegar, se mover, porque Deus se move, e o desejo dele é que nós nos movamos, façamos algo. E o Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas por teu nome dá glória, por amor à tua benignidade e à tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus?
Olha o contexto. Ele está dizendo assim: Senhor, nós estamos numa luta aqui. Não é o nosso nome que deve ser glorificado se nós sair dessa situação terrível. Não é a nossa, Senhor, não é por causa de nós, Senhor, mas dá glória ao Teu nome, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor. E aí ele diz assim: ao Teu nome dá glória, porque senão as nações vão dizer assim: onde está o seu Deus? Vão zombar de nós, Senhor. Não é com nós, Senhor. É para que o Teu nome seja glorificado, para que eles vejam o Senhor, Pai. E aí ele diz assim no versículo 3: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro. Lembra do outro texto que nós lemos? Prata e ouro, reveste, faz uma escultura. São prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Você conhece alguma coisa parecida com essa? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Está escrito aí na sua Bíblia. Na sua própria Bíblia. Está escrito aí. Você está vendo aí. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam, não se movem. Tem garganta, nem som algum sai da sua garganta. Tem boca, mas não fala. Tem até um desenho aqui, mas nenhum som sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. E aí ele encerra dizendo: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e o teu escudo. Confia em Deus, no Senhor. Onde é que Ele está? Nos céus. Olhando para você, contemplando você. Confia nele. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. O nosso Deus se move. E Ele também é movido por atitudes de fé. Atitudes de fé. Porque a matemática não pode provar Deus. Você não vai descobrir que Deus existe através de uma experiência científica. Você não vai fazer uma conta e descobrir que Deus existe. Não vai. Nós cremos em Deus pela fé. Pela fé. Apesar de que a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, tem que ter mais fé, que nem o pastor disse, para acreditar que se nós ficar jogando as madeiras, umas cordas para cima, o violão vai se formar, do que acreditar que alguém pegou uma madeira e a matéria-prima necessária e fez um instrumento. Tem que ter muito mais fé para crer que se nós desmontar esse negócio, que já está pronto, já foi feito, se nós desmontar ele e começar movimentar ele, explodir ele, vai voltar montado. Tem que ter muito mais fé para crer nisso do que acreditar que simplesmente alguém criou isso, alguém fez. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Alguém fez esse universo. O sol está lá, as estrelas estão lá, está tudo no lugar. Hebreus ainda fala que Deus sustenta todas as coisas, o firmamento, pela palavra do seu poder. Deus sustenta tudo, através da sua palavra. As coisas estão no seu devido lugar. A Bíblia diz que Deus estabeleceu um limite para o mar. Todos os rios correm para o mar, e mesmo assim o mar não se enche. Nós nos aproximamos de Deus através da fé. E a fé, ela tem uma atitude correspondente. Jesus falou o seguinte lá em Mateus 11, versículo 12. Desde os tempos de João Batista, que ali naquele momento não fazia muito tempo assim, né? Mas Jesus diz, desde os tempos de João Batista até hoje,
O reino dos céus é conquistado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Tem coisas que nós recebemos pela graça, é um dom de Deus. Não vem de nós. É pela graça. É um dom, é um presente. Mas tem coisa, meu querido. Tem coisa que se você quiser, você tem que levantar e pegar. Você vir até a igreja no domingo de manhã, você tem que levantar. Dar um jeito na sua carcaça e trazer ela para a igreja e sentar aqui. É por esforço. É por esforço. A fé, ela tem uma atitude correspondente. E babando no sofá, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se você não levantar, não arregaçar as mangas, não buscar uma inspiração divina, não orar a Deus, não meditar na palavra, não orar, buscar uma inspiração divina para o seu dia a dia, não levantar cedo, não tomar providência, vai ficar esperando, meu querido, vai ficar esperando, porque Deus, ele se move, e você é a imagem e semelhança de Deus, você e eu, e o desejo de Deus é que nós nos movamos também. Então está na hora de nós colocar em prática tudo que nós temos ouvido e conhecido aí. Nós não temos desculpa para dar. Quando você faz o rema, ou aqui algumas vezes, mas no rema eu ouvia muito, né, a palavra sendo ensinada, e às vezes o professor dizia assim: as suas desculpas acabaram. E às vezes algumas pessoas dizem assim: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Quem quer dá um jeito, quem não quer coloca a culpa na política, no pai, na mãe, nos irmãos, no colega de trabalho, no vizinho, na sociedade, em tudo. Desculpas. Foi o que Adão fez, né? Desculpa. Não, foi a mulher que tu me deste, não foi a serpente, não, porque... desculpas. Mas o desejo de Deus é que nós venhamos a assumir o nosso papel, os nossos erros inclusive, e praticar aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nos tem sido ensinado, que nos tem sido dito aqui. Você sabia que euzinho aqui, eu aqui que estou aqui em cima com a roupa de domingo, né, ou de evento especial, ministrando para você, eu mesmo, algumas vezes, não estou num dia muito inspirado, e sabe o que eu faço para me inspirar? Às vezes eu ouço a mensagem do pastor Silvio, a mensagem de outra pessoa, às vezes eu vou na palavra, e às vezes eu boto a minha própria mensagem para mim praticar o que eu prego. Você sabia disso? Algumas vezes eu estou lá e eu digo: rapaz, preguei ontem, essa semana está difícil, preguei domingo, preguei semana passada, está na hora de eu dar uma revisada naquilo que eu digo, para mim fazer também. E eu lembro de um pastor, que tinha um programa na rádio, das 8 às 9, e eu sempre escutava ele, e ele começava dizendo assim: a paz do Senhor, meus queridos, e Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e tal e tal. Você que está em casa, abre a janela, está um dia lindo, tira as roupas, os mafá para fora aí, né? Dá uma sacudida, né? Se organiza, faz o dia acontecer, não sei o que e tal. Para você que está no trânsito, outra vez eu digo: a paz do Senhor. Não são carros, são pessoas, todos querendo chegar no mesmo lugar que você, nos compromissos que tem. Como a gente queria a BR, a avenida, a rua só para a gente, mas todos estão ali com o mesmo desejo e objetivo que você. Então outra vez eu digo: a paz do Senhor. E o programa dele se repetia às 6, e ele mesmo dizia, dava às 8, ele gravava o programa, e o mesmo programa repetia às 6 horas da tarde, e às vezes ele dizia que ele estava no trânsito, ouvindo ele mesmo, com pressa, e ouvindo ele, o que ele tinha dito pela manhã: a paz do Senhor. Lembre-se que são pessoas com o mesmo objetivo que você, querendo chegar no mesmo lugar que você, no seu compromisso, no seu trabalho, como a gente queria
as ruas só para a gente. Tem horas que a gente precisa recapitular para colocar em prática tudo aquilo que a gente tem ouvido e visto. Precisamos. Não temos desculpa para dar. Somos indesculpáveis. E eu gostaria que você abrisse aí Tiago 2, a partir do 18, que diz assim: Mas alguém pode argumentar, uns têm fé e outros têm obras? Alguém pode argumentar, não, mas eu tenho fé, e você tem obra. Alguém pode falar algo a respeito disso? Mostre-me sua fé sem as suas obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Mostre a sua fé só trovando fiado, aí só falando, e eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras, através daquilo que eu falo e daquilo que eu faço, das minhas atitudes também. Você diz que há um único Deus? Muito bem, parabéns, maravilha. Até os demônios creem nisso, e não somente creem, estremecem de medo, tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Nesse texto está falando sobre a fé sem obras é morta, é o título do texto. Não adianta falar somente falar sobre fé. Você tem que andar em fé, praticar a fé, viver fé no seu dia a dia. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha, nós temos tantas convicções, não é? Temos tantas convicções. Um dia eu fiz essa reflexão, estando congregando aqui na igreja. Senhor, eu tenho tantas convicções, tantas habilidades, tantas certezas, tantos talentos, tantas capacidades, tantas opiniões, mas não serve para absolutamente nada. Eu sou inteligente, mas não adianta nada. Eu tenho capacidades, habilidades, profissões, entendimentos, mas não me leva em lugar nenhum. Eu me sinto um fracassado. O que adianta tudo isso? Que eu sei que eu tenho, mas não resolve nada, não me leva em lugar nenhum. Aí eu disse assim: tudo bem, Senhor, amém. Então tá, o que o pastor Silvio falar, então eu vou praticar. O que eles estão pregando aí, que eu tenho minhas interrogações, eu vou deixar tudo de lado, Senhor, chega, porque tudo isso não me leva em lugar nenhum. Questionamentos, convicções, não adiantam nada. Certezas, habilidades, não fizeram efeito nenhum na minha vida. Então tá bom, Senhor, eu vou me atirar nesse negócio, seja o que o Senhor quiser. Azar. Azar nada, bênção, bênção pura. Minhas certezas não me levaram em lugar algum. Eu vou acreditar naquilo que está sendo dito e vou confiar no Senhor. Eu não tenho mais nada para fazer, eu tentei de tudo, agora só falta isso. O Senhor me trouxe até aqui, então agora seja o que o Senhor quiser. Será que funciona? Será que funcionou para a minha vida? Será que está funcionando? Vem e vê. Eu digo para você que fé funciona, só depende de cada um de nós. Se você se mover em fé e acreditar, vai dar certo para você também. E não é que deu certo e está tudo resolvido. A cada dia eu preciso rever as minhas convicções, as minhas pregações e praticar a palavra. Às vezes é num ponto, às vezes é no outro, às vezes é no amor, às vezes é na paciência, às vezes é num monte de coisa, às vezes eu preciso quase levantar a mão para aceitar Jesus de novo e segue em frente. E vai ser assim todos os dias, de fé em fé, de glória em glória, crescendo a cada dia, amadurecendo a cada dia no Senhor. Eu olho para trás e vejo quanta coisa eu já aprendi, mas eu olho para frente e vejo quanto eu tenho que aprender.
a cada um de nós, a cada dia, vivendo a vontade e a bondade do Senhor. Existem estações, existem épocas, existem fases, existem situações na nossa vida que nós vamos promover. Não depende de Deus, depende de você. Algumas Deus promove, outras nós promovemos. Muitas vezes você vai estar orando, vai se pegar orando, e Deus vai te dizer assim: está na hora de agir. Algumas coisas nós é que promovemos. Você quer viver uma nova fase na sua vida? Você quer viver uma nova estação na sua vida? Então promova essa estação, promova ela. Amém? Isaías 43 diz o seguinte, a partir do 1: mas agora sim, diz o Senhor, Ele que o criou, ó Jacó, aquele que o fundou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, diz o Senhor. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Deus deu Jesus em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, deu Jesus, e nações em troca da sua vida. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Não viva os seus traumas, não viva a sua infância, não viva a outra igreja, não viva as religiões, não viva as suas decepções. Esqueça o que se foi. Ande em inspiração divina, e quando você passar pelo fogo, Deus vai estar contigo. Situações difíceis, tribulações, Deus estará contigo. Tira os lixos da cabeça. Tira os lixos da cabeça. Está na hora de fazer uma limpeza geral. Tirar o que se foi, o passado. As experiências, as igrejas, os traumas, as más experiências. Sabe que a gente falou um pouco no início sobre idolatria. Muitas vezes a gente está tendo, como um ídolo é uma referência. Tira essas más referências do teu passado. Esses ídolos subliminares que inconscientemente têm inspirado você a ouvir a voz do diabo dizendo que não vai dar, que não deu certo, que não é para você, que não é assim. Deus é contigo. E ele diz assim no 19: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Não reconhecem? Até no deserto, no momento de sequidão, sem saída, vou abrir um caminho, e rios, riachos no ermo. Levítico capítulo 26, o livro de Levítico, Deus está ali usando Moisés para recapitular as leis, para preparar o povo para entrar em um novo tempo, em uma nova terra, em uma nova estação, em um tempo de prosperidade. O livro de Levítico, Deus está ali usando Moisés para trazer a reflexão para o povo da lei, daquilo que eles haviam passado, do que eles não deveriam fazer e do que eles deveriam fazer, para preparar eles para entrar em uma nova fase da sua vida, na terra prometida, no tão sonhado sonho, o Hollywood de Israel. E aí nesse preparo, nessa reflexão, pois que ele termina toda essa reflexão, ou quase toda, em vários capítulos, 25 capítulos. Aí no 26 ele começa a falar sobre aquilo que vai acontecer.
se eles ouvirem e praticarem tudo aquilo. E aí ele diz assim, Levítico 26, a partir do 3, se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente os meus mandamentos, olha o que vai acontecer. Vou até tomar uma água, para aí. Enviarei as chuvas nas estações certas, próprias. A terra dará suas colheitas, as árvores do campo produzirão seus frutos. Sabe quando você faz as coisas e nada dá certo? Nada vai. Faz uma reflexão, se organiza, bota a tua vida em ordem, se aproxima do Senhor, tira um tempo só com o Senhor, faz uma reflexão junto com Ele, vai para a palavra, vai para a oração, busca o Senhor, reflete, medita nele. Isso vai acontecer. Chuvas na estação própria, a terra dará suas colheitas, árvores do campo produzirão seus frutos, a época de derrubar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas. Sabe aquele intervalo que tem entre uma colheita e outra? Colhe, espera, colhe, planta, colhe, espera, planta, colhe, aquela coisa toda. O que ele está dizendo aqui? Se estenderá até o início da colheita das uvas, e a colheita das uvas até o início ou seja, não tem intervalo, você vai colher uma atrás da outra, uma colheita atrás da outra. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança em sua terra. Sabe aquela insegurança, incerteza, medo, preocupação, o que será o amanhã? Pois é, vai para a palavra. Eu lhes darei paz na terra e vocês poderão dormir sem medo. Sabe aquele negócio que você não consegue dormir? Aquele pânico, a síndrome do pânico. A palavra é remédio. É remédio. Vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os animais ferozes, os inimigos, e manterei os inimigos afastados do seu território. De fato, vocês perseguirão os seus inimigos e os matarão à espada. Inimigos aqui não são as pessoas. É o medo, a falta, a doença, a enfermidade. O diabo querendo te derrotar, te oprimir. Se 5 de vocês perseguirão 100, 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000. Todos os seus inimigos cairão pela sua espada. Olharei para vocês com favor, e os tornarei férteis, e multiplicarei seu povo, cumprirei minha aliança com vocês. Suas colheitas serão tão fartas, que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos, a fim de dar espaço para a nova safra. E eu vou dizer para você, promova a nova safra. Sabe as coisas velhas? Aqui ele disse que vocês vão colher tanto que vão ter que tirar aquela reserva antiga para armazenar a nova. Faz uma atitude de fé. Já tira o velho esperando o novo. Já faz aquela limpeza no guarda-roupa, já bota tudo aqueles troços que tu acha que vai emagrecer. Mete tudo, dá tudo, mas não dá lixo. Não é limpa lá, pega os lixos e traz para a igreja. Não, traz aquele negócio que você gosta, mas não usa e está esperando, né? Espera nada, se livra daquilo, espera o novo, isso sim. Sabe aqueles PTB, se diz trocado, né? Nem sei por que falavam isso. Aqueles trocados, aquela que você fica se apegando com aqueles 50 pila, 20 pila, não sei quantos pila ali que você acha que vai salvar o seu dia. E aí se abençoa alguém com essas trocados, com essas... Prepara algo novo para a sua vida. Prepara uma colheita, age em fé, se mova. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Sabe o que é Egito? Escravidão. Subjugado, escravizado, chicotada nas costas.
trabalho exaustivo, obrigação, peso. Eu tirei vocês do Egito, para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo de servidão que vocês carregavam sobre o pescoço. Cachorro na coleira, escravo do diabo muitas vezes. Deus tirou tudo isso. E ele diz assim: e os fiz andar de cabeça erguida. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, você é precioso diante de Deus. E eu quero repartir uma palavra que Deus ministrou comigo essa semana, fresquinha, fresca, quero repartir com você. Deus falou comigo, eu quero repartir com você. Sabe quando você ganha um pacote de bolacha, uma cuca, ganha uns biscoitos, chocolate, e aí você diz assim: eu quero socializar essa bênção aqui, daí reparte com os irmãos. Eu quero repartir com você, amém? E se você crer, você pega, pela fé. Isaías 54, 2-4. Aí quando você pega, sabe o que você faz? Você pega esse negocinho aqui assim, ó, e na sua Bíblia aqui, não foi o que alguns pensaram, é só bota o coisa aqui, pega uma caneta e grifa ali. E às vezes eu boto até a data e a hora, para mim saber. Isaías 54, 2-4 diz assim: amplie o lugar onde você mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economiza nisso. Pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será envergonhado. Calma, fica tranquilo. Sabe o que aconteceu lá no passado? Esquece. Você passou vergonha, fez, achou que dava, não deu, foi envergonhado, criou dívida, foi humilhado, as pessoas zombaram de você. Esquece. Faz em fé, em inspiração. Mas também não vai à moda louco. Pensa, toma conselho, conversa, fala com Deus. Não faz as coisas sem pensar. Não se assuste, você não será envergonhada. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da sua vergonha, da sua juventude, nem da tristeza da sua viuvez. Pode fazer, pode construir o cômodo, aumente a sua casa, faz transbordar, faz plano, planeja, aumenta, sonha, faz isso. Deus quer inspirar você, Deus quer te ajudar. E para encerrar, quando nós nos convertemos, nós é que promovemos a mudança na nossa vida. Quando nos convertemos, nós é que promovemos um novo tempo na nossa vida, através de uma atitude, uma decisão de fé. Quando nos convertemos, a gente vem, se aproxima de Deus, se arrepende, nós que fizemos isso, nos movemos a isso, tomamos uma atitude, levantamos a mão, viemos até aqui à frente. A banda pode subir, nós podemos já ficar em pé para ir encerrando. É nós é que fizemos isso. Nós promovemos, nos movemos e promovemos uma nova fase, uma nova estação na nossa vida. É nós que fizemos isso. Através de um posicionamento, uma decisão, e uma decisão ela precisa ser firme, e um compromisso firme de mudança de vida, para viver a vida abundante que Deus tem para nós. É nós é que promovemos, somos nós é que promovemos essa mudança na nossa vida. E eu gostaria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. E se você deseja demonstrar a Deus uma atitude de mudança, se você deseja uma nova vida em Deus, se você deseja através dessa palavra, você foi inspirado e quer uma mudança de vida, entendeu? Que depende agora de você essa decisão, de entregar sua vida a Cristo, de buscar viver uma vida nova, de se arrepender. Somos nós que nos arrependemos pelo nosso pecado. Deus,
Ele nos conduz a esse arrependimento através da palavra, mas é nós que nos movemos. E se você entende que você deseja uma nova vida, se você entende que você deseja entregar sua vida para Cristo, para viver uma vida transformada nessa manhã, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Levante bem alto que eu quero ver você. Há várias mãos levantadas. Ou se você entende ainda que Deus falou com você e você talvez se afastou dos caminhos do Senhor, você deixou a sua fé esfriar e deseja se reconciliar, renovar a sua aliança com Cristo, também levante sua mão, que esse momento é para você. E você que levantou a sua mão nesse momento, através dessa atitude poderosa de fé, venha até aqui à frente que nós queremos orar por você. Venha rapidamente. Nós somos muito corajosos e tomamos muitas atitudes durante a nossa vida, falamos muitas coisas durante a nossa vida que inclusive não devemos, ofendemos pessoas muitas vezes, e somos muito corajosos para fazer isso. Agora seja corajoso para tomar uma atitude que vai transformar a sua vida, a sua realidade, que vai colocar o seu nome escrito no livro da vida. Vai mudar não somente a sua realidade na terra, mas vai mudar também a sua realidade no céu, a sua eternidade com Cristo. Esse é o seu momento, não deixa para amanhã. Deus ele quer transformar a sua vida hoje. Deus não quer que você ande só. E quando você levanta a sua mão ou vem até aqui à frente, você está dizendo a Deus: eu não quero andar sozinho, eu preciso do Senhor, eu entendi que o Senhor está olhando para mim e eu quero corresponder, quero olhar para o Senhor também, me aproximar do Senhor. Ainda dá tempo, corre aqui. Deus quer transformar a sua história, corre aqui. E você que está aqui, vem um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente, nós queremos orar. Eu vou pedir que a consolidação, cadê os conselheiros estão aqui? Vocês conduzam eles nesse momento. Eu quero só abençoar a vida deles. Por causa do tempo, vocês conduzem ali na oração e eu quero orar por eles, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pelos teus filhos, Senhor, que estão aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor recebe eles, Pai, e escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque toda dor, toda falta, Senhor, acaba agora. Obrigado, Senhor, porque toda doença e enfermidade, Senhor, o Senhor cura. Obrigado, Senhor, porque o Senhor renova as forças de cada um deles, Pai. Aquilo que foi vergonha, o Senhor transforma em honra. E o Senhor abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Amém? Deus nos chama vocês de filhos. Olha que levanta a cabeça. Isso. Deus nos chama de filhos, chama vocês de filhos. Filhos remete a uma família. Família. E vocês fazem parte de uma família, gente, de uma família da fé, de uma igreja que vai ajudar e conduzir vocês a cada passo do caminho. E nós queremos apresentar essa família para vocês e gostaria que vocês virassem para trás para conhecer essa família. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês nunca mais vão ser os mesmos. Pode acompanhar aqui os irmãos pela porta aqui lateral. Isso. Acompanhe ali em nome de Jesus. Muito obrigado.